Olá, EJA, segunda fase. Tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a aula de número 12, revisão e avaliação. Portanto, venham comigo e vamos à nossa revisão. Muito bem, estamos de volta agora para fazermos a nossa revisão. Nós vamos conversar nesta revisão sobre a filosofia existencialista. É um dos temas que nós vamos trabalhar aqui na nossa revisão. Tá bom, então? Então vamos começar conversando um pouquinho sobre esses filósofos existencialistas, essa filosofia que tem como seu pano de fundo, seu ponto de partida, a ideia do existir humano, a existência humana. E estavam aí alguns filósofos que são base dessa filosofia. O dinamarquês Søren Kierkegaard, que falava que o indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida e em vivê-la de maneira íntegra, sincera e apaixonada, apesar da existência de inúmeros obstáculos vitais, como o desespero, o absurdo, a alienação e o tédio. Perfeito? Então, esse foi um dos pensadores que começa a dar o pontapé, vamos dizer assim, o pontapé inicial, as bases para esta filosofia. Perfeito? Temos um outro filósofo, o alemão Martin Heidegger. Tá? Para ele, o homem não é um ser abstrato ou uma substância, mas ele é o quê? Uma existência presente, tá? Um Dasein. Ele vai chamar, do alemão, Dasein, que quer dizer o quê? Ser aí. É esta a ideia. O que é essa existência? Eu sou o quê? Um ser aí, tá? Eu não sou abstrato, eu estou presente. Perfeito? Então, muito bom. E talvez o grande expoente dessa filosofia existencialista, o nosso conhecido francês, Jean-Paul Sartre, tá bom? Sartre destaca a liberdade individual, a responsabilidade e a subjetividade do ser humano. Sartre considera cada homem como um ser único, que é mestre dos seus atos e do seu destino. Então, Sartre vai dizer, nós somos responsáveis pela nossa existência, Então, primeiro eu existo, depois eu defino a minha essência, depois eu me defino como ser, porque eu sou nada, eu vim do nada, eu sou nada e eu vou para o nada. Então, nesse processo todo, eu tenho que construir um projeto para esse existir. E é o que nós vamos entender agora. Portanto, gente, vamos fazer o seguinte? Fique ligado aqui nessa revisão. Vamos lá. A ideia do existencialismo, lembrando mais uma vez aquela corrente filosófica que tem como ponto de partida a existência humana, tá? Ele tem algumas características. Por exemplo, a questão do fato da existência. Quando nós falamos desse fato da existência, os filósofos querem dizer para nós o quê? Nós somos o quê? Lançados a este mundo. Eu não pedi para nascer. A primeira consciência que eu tenho quando eu sou jogado, lançado, quando eu me entendo como pessoa, é que eu já estou aí. Perfeito? Então, eu existo. Esse é o fato da existência, tá? Já estou aí. Tomei consciência, estou aí. A partir do momento que eu tomo essa consciência, eu vou ter que fazer o quê? Me perceber como ser humano. Só que, como ser humano, eu sou o quê? Uma realidade imperfeita. Eu não estou pronto, eu estou aberto, eu estou inacabado. E aí, para me construir como ser humano, eu estou o quê? Vivendo constantemente sobre riscos e ameaças, no meu dia a dia. Tá? Na minha existência, eu estou constantemente tendo que enfrentar
né, os problemas e as dificuldades desse dia a dia. Então, constantemente, riscos e ameaças estão presentes nesse meu processo de existir. Perfeito, então? Então, olha lá, o fato da existência, né, e a questão do ser humano. Ok, a partir do momento que eu me entendo como ser humano, o que eu tenho que fazer? Vejam só, não pedi para nascer, percebo que eu tenho que me construir. Então, eu tenho que fazer o quê? Desenvolver a minha existência. Então, mais uma característica do existencialismo estar aí. É o desenvolvimento da existência. Então, o que é isso? São as relações que eu vou criar. Relações que eu crio comigo mesmo, com o outro e com o mundo que está ao meu redor. E aí eu faço o quê? Eu projeto a minha vida, tá? Eu projeto essa minha existência. E nesse processo todo, eu tenho que agir aonde? Dentro do campo das possibilidades, porque existem coisas que eu vou conseguir fazer, tem coisas que eu não vou conseguir fazer. Quais são as possibilidades dessa minha existência aí? E aí eu vou tentar fazer o quê? Buscar me realizar, mas buscar realizar principalmente aquilo que eu ainda não sou. Lembra? Eu vim do nada, eu sou um nada e eu nem sei para onde eu vou. Portanto, Sartre fala que nós vamos para o nada também, né? Mas enquanto eu estou aqui, eu vou buscar o quê? Realizar. Em outras palavras, existir é construir um projeto. Isso é muito importante, tá, gente? Para o existencialismo, a pessoa só existe de fato se ela tiver um projeto do seu existir. Se não tiver um projeto para a sua existência, ela simplesmente faz o quê? Segundo o existencialismo, está no mundo, tá? Mas não existe para o mundo. Não deixa de ser interessante, né? Esse pensamento. É aquela ideia. Qual é o meu projeto de existência? O que eu penso para a minha vida, tá? É uma reflexão bem interessante, tá bom? Então eu tenho que construir esse projeto aí. Lógico que na construção desse projeto vem mais uma característica aí. Qual é a característica? A liberdade humana. Tá, eu tenho que construir o meu projeto. Não pedi para nascer, tomei consciência dessa minha existência, agora eu tenho que desenvolver a minha existência e dentro desse desenvolvimento da existência eu vou perceber que eu tenho liberdade, a liberdade humana. Porém, essa liberdade não é plena. Essa liberdade, ela era o quê? Condicionada às circunstâncias históricas do meu existir. Onde eu nasci, né? O momento histórico que eu nasci, a situação na qual o mundo está vivendo. Então, tudo isso faz parte dessa circunstância histórica do nosso existir. Portanto, querer não se identifica com poder. E nesse processo todo, eu tenho que agir superando ou não os obstáculos, tá certo? É por isso que Sartre fala para nós que nós somos condenados à liberdade. Por que nós somos condenados a essa liberdade? Porque eu tenho que fazer escolhas todos os dias. Todos os dias eu tenho que fazer uma escolha. No momento que eu faço essa escolha, eu tenho que arcar com o quê? Com as consequências dessa minha escolha. Perfeito? Então, muito bom. Portanto, dentro desse processo todo, a minha vida humana, que é mais uma característica desse existencialismo, ela não é um caminho seguro em direção a quê? Ao progresso, ao êxito, ao crescimento. Só o fato de eu existir não significa isso. Por que não significa isso, professor? Porque eu não posso ignorar que dentro dessa minha existência existe o quê? O sofrimento humano, existe a angústia interior, existe a exploração social, né? Nós somos explorados socialmente. Desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos, existe essa exploração social. O que acontece com tudo isso daí? Vem para muita gente, né, nesse processo de existir, a destruição do eu. O que seria isso daí? Não pedi para nascer, tenho que me construir,
tenho que ter um projeto, tenho que viver superando os obstáculos, não sou livre nesse processo todo aí, porque vai depender das circunstâncias históricas, mas eu tenho que realizar esse projeto. Então, muitas vezes acontece o quê? Uma destruição do eu. Por que essa destruição do eu? O que significa isso? Ao tentar realizar o meu projeto, eu começo a sofrer essas interferências desses fatores adversos, né? Da sociedade como um todo, eu desvio do caminho que eu quis, que eu escolhi, e aí o que acontece? Aquele homem comum vai ser o quê? Derrotado. Ele se torna, esse eu se torna destruído, arruinado, dissolvido nas banalidades do cotidiano. Então, eu passo a fazer o quê? A viver a vida do outro. Eu me torno o que os outros são. Como é que eu desperto desse processo todo, então, aí, professor? Pronto, não pedi para nascer, né? A liberdade é condicionada, tenho que construir um projeto, todos os santos dias enfrentando as interferências externas. Como que eu desperto? A angústia. É a angústia que vai me levar a esse despertar dessa existência inautêntica. Vamos ver aí? Então, olha só. Como que eu desperto dessa vida que eu vivo muitas vezes, a vida do outro? Eu desperto dessa existência inautêntica quando eu percebo, através da angústia, o quanto eu me dissolvi em atitudes impessoais, o quanto eu fui absorvido pela banalidade do nosso cotidiano, o quanto eu anulei o meu eu para inseri-lo alienadamente no mundo do outro. Então, tudo isso daí faz com que eu desperte dessa existência inautêntica e passe a tentar construir um projeto baseado em quem? Baseado na fundamentação desse meu existir. Então, eu quero fazer o quê? Sair dessa existência inautêntica. Quem que vai me ajudar a fazer isso? A angústia. Tá certo? Então, agora, nesse processo todo, nós buscamos umas respostas. O mundo foi, a história foi trazendo para nós algumas respostas que tem entender o que era esse humano. Vamos lá. Nós temos a resposta cosmológica, né? Que tenta entender o mundo, né? Uma visão de mundo, tá bom? Lá na idade mais antiga e medieval, ela se trabalhou um pouco essa visão cosmológica, que predomina o quê? Uma concepção estática do universo. Aí, tanto na visão antiga como na medieval, as leis da natureza, mais lá no mundo antigo, né? E o poder divino, mais no mundo medieval, é quem rege a vida do homem. Então, a ideia é o que é? É dentro do pensamento antigo, a natureza, o cosmos, aquela coisa organizada, né? E dentro do pensamento medieval, nós estamos falando da ideia divina, né? O divino, o teológico, né? É quem determina a nossa ação, a nossa vida como um todo, tá? Essa é a visão cosmológica. Nós temos uma segunda resposta para tentar entender isso daí, que é a resposta filosófico-antropológica. Essa resposta, essa visão do humano está mais ligada à idade moderna aí. O que acontece? A ciência, ela trabalha com modelos científicos hipotéticos, não mais estáticos como antes, tá? Aquele mundo organizado, né? Aquela ideia de natureza, do cosmos, aquela ideia teológica. Então, o que acontece? Daqui para frente, é o homem quem modela o mundo. São as leis científicas. Eu vou me basear nessas leis científicas aí. Eu encontro, através da minha racionalidade, respostas para as dúvidas que eu tenho. Eu não preciso mais buscar nem na natureza e nem no divino essas respostas aí. Por quê? É o homem agora, né? É o humano, é ele agora que vai estruturar o todo, ou seja, o cosmos. E é o todo quem gira em torno do homem e não o contrário. Perfeito, então? Estão conseguindo acompanhar? Nós falamos da resposta cosmológica, agora a resposta antropológica, filosófica. E uma terceira resposta de visão
da humanidade, do homem, é a visão, e que leva a uma visão social, é aquela resposta antropológica social, que é aquela passagem ali do moderno para o contemporâneo, tá? Vão surgir aí algumas teorias da socialização do homem e com elas um pluralismo cada vez mais complexo, tá certo? Que aí a gente vai cair muito naquela questão, inclusive um processo de crise dessa modernidade, né? De que eu tentei, mostrei a felicidade, cadê a felicidade? Não consegui encontrar. Então entra em crise todas essas teorias que foram dadas como perfeitas, como certas, e no mundo contemporâneo elas começam a ser questionadas também. Perfeito, então? Muito bem. Diante desse processo todo aí, vem sempre a dúvida. Então, professor, nós somos livres ou não somos? O que é essa ideia de liberdade? Vamos começar falando, então, o que não é a liberdade. Olha só, não é a liberdade fazer o que bem quero. Os meus impulsos, os meus desejos imediatos, isso daí não é ser livre. A gente pensa que é, mas não é, porque eu estou acabando cedendo, eu estou cedendo aos meus impulsos, a esses desejos aí. Eu acabo não controlando a mim mesmo. Outra questão de que não é liberdade é a indiferença, ou seja, agir sem razões, agir sem motivos. Eu vou fazer o que eu bem quero. Olha só, como puxa a primeira, né? Então, essa indiferença também não é ser livre. Eu sou indiferente com o mundo. Não é. E a libertinagem, ou seja, a ausência completa, aí está muito claro, a ausência completa de normas, de regras, de leis. Isso não é ser livre. Então, o que é ser livre, professor? Ser livre, né? Vamos lá, então. Nós não somos livres de escolher o que nos acontece, não é verdade? Mas o que vem ser, então? Somos livres de responder escolhendo diferentes tipos de ação ao que nos acontece. Então, na filosofia, a liberdade é a independência do ser humano, é a autonomia, autodeterminação, espontaneidade e intencionalidade. Essa é a ideia. Vocês estão vendo ali as chavezinhas? Eu posso escolher essa chave, né? Qual é que eu quero fazer? Sempre lembrando, tá, que a liberdade pode ser entendida em um sentido amplo ou mais restrito, pensando assim como liberdades e definidas, por exemplo, pelo direito também. A gente tem que entender um pouco isso daí. Tá bom, gente? E aí, quando nós falamos de liberdade, nós não podemos esquecer a questão do determinismo, que é justamente a ideia do contrário dessa liberdade aí. Nós temos alguns tipos de determinismo. Por exemplo, o determinismo da natureza. Tudo que existe no mundo está sujeito a uma rígida relação entre causa e efeito. Essa é uma visão científica, tá bom? Nós temos também o determinismo, cadê? Nós temos o determinismo humano, né? Ou seja, temos um corpo sujeito às leis da física e da química. É ou não é verdade? É um ser, né? Cadê o determinismo humano? É um ser que tem necessidades, tá? Determinismo construtivos da sua natureza. Esse é o determinismo humano, tá bom? Nós temos também o determinismo cultural, tá? O determinismo cultural, tá certo? Vamos voltar aí no determinismo cultural? Cadê o determinismo cultural? Ao nascer, o que acontece? O homem já se encontra, né, em um mundo já construído. Essa é a ideia do determinismo cultural. Recebendo como herança a moral, a religião, a organização social, né, a política, a língua, tudo isso daí. Tá bom, gente? Então, esses três tipos de determinismo que existem aí. Aí, vamos concluindo a nossa aula, então, com aquela perguntinha, né? Afinal de contas, de tudo isso, o homem é livre ou o homem é determinado? Né? O que vocês acham desse processo todo aí? Nós temos... Como é que a gente consegue entender isso daí? O homem, ele é sempre o quê? Determinado, né? Seja por sua natureza biológica, aquelas necessidades e instintos, seja por sua natureza histórico-social, tá bom? Ou seja, pelas leis, pelas normas, pelas regras. Porém, como é que a gente consegue se livrar desse determinismo? Quando eu tomo
consciência dos determinismos, tá? Ao tomar o conhecimento, tá, dessas causas que agem sobre mim, então eu começo a ser capaz de chegar, de realizar uma ação transformadora. Tá entendido isso daí? Então, o que que acontece então, gente? Olha só, eu tenho a liberdade, né? Mas eu sou também determinado. Como é que eu supero esse determinismo? Quando eu percebo que eu sou capaz de realizar essa ação transformadora. Captaram bem? Viram que a nossa revisão aqui, né? Ela passou, começamos lá pela filosofia existencialista e chegamos à ideia da liberdade finalmente aqui, tá bom? Conseguiram acompanhar? Conseguiram entender? Eu espero que tenham captado direitinho a ideia da revisão e até a próxima.